Curso em Milagres, capítulo 28. Desfazer o medo. Tópico 6. Os votos secretos. 1. Quem pune o corpo é insano, pois aqui a pequena brecha é vista e, apesar disso, não está aqui. O corpo não julgou a si mesmo e também não fez com que ele próprio fosse o que não é. Ele não busca fazer da dor uma alegria, nem procura fazer duradouro e nem procura prazer duradouro no pó. Ele não te diz qual é o seu propósito e não é capaz de compreender para que serve. Ele não faz vítimas porque não tem vontade, não tem preferências e não tem dúvidas. Ele não tenta imaginar o que ele é e, portanto, não tem necessidade de ser competitivo. Ele pode ser vitimizado, mas não pode, ele próprio, sentir-se vítima. Ele não aceita nenhum papel, mas faz apenas o que lhe é dito, sem ataque. 2. De fato, não faz sentido tornar algo que é incapaz de ver responsável pelo que é visto e culpá-lo pelos sons dos quais tu não gostas, apesar do corpo não poder ouvir. Ele não sofre pela punição que lhe impões, porque não tem sentimento. Ele se comporta como tu queres, mas nunca faz a escolha. Ele não nasce e não morre. Ele não pode fazer outra coisa senão seguir sem objetivo o caminho no qual foi colocado. E se esse caminho é mudado, ele caminha com a mesma facilidade por outro. Ele não toma partidos e não julga a estrada pelo qual viaja. Ele não percebe nenhuma brecha porque não odeia. Ele pode ser usado para o ódio, mas não pode se fazer odioso por isso. 3. A coisa que tu odeias e temes, abominas e queres, o corpo não conhece. Tu o envias adiante para buscar a separação e ser separado. E então o odeias, não pelo que ele é, mas pelo uso que tens feito dele. Tu te retrais em função do que ele vê e do que ele ouve, e odeias a sua fragilidade e pequenez. E desprezas os seus atos, mas não os teus próprios. Ele vê e age por ti, ele ouve a tua voz, e ele é frágil e pequeno pelo teu desejo. Ele parece te punir e assim merece o teu ódio pelas limitações que ele te traz. Entretanto, foste tu que fizeste dele um símbolo das limitações que queres que a tua mente tenha. Veja e mantenha. 4. O corpo representa a brecha entre a pequena parte da mente, que chamas de tua, e todo o resto do que é realmente teu. Tu o odeias, no entanto, pensas que ele é o teu ser, e que sem ele, o teu ser perder-se-ia. Esse é o voto secreto que fizeste com cada irmão que quer caminhar à parte. Esse é o juramento secreto que retoma sempre que te percebe sendo atacado. Ninguém pode sofrer se não se vê atacado e perdendo com o ataque. Cada brinde feito à doença não é declarado nem ouvido na consciência. No entanto, esse brinde é uma promessa a um outro para ser ferido por ele e atacá-lo de volta. 5. A doença é a raiva descarregada no corpo de tal modo que ele sofra dor. É o efeito óbvio do que foi feito em segredo, de acordo com o desejo secreto de um outro de estar à parte de ti, assim como desejas estar à parte dele. A não ser que ambos recordem que esse é o vosso desejo, ele não pode ter efeitos. Qualquer um que diga, não existe nenhuma brecha entre a minha mente e a tua, manteve a promessa de Deus. Não o seu diminuto juramento de ser para sempre fiel à morte. E através da sua cura, o seu irmão é curado. 6. Permite que seja este o teu acordo com cada um, que sejas um com ele e não um ser à parte. E ele manterá a promessa que fizeste para com ele, porque essa é a promessa que ele fez a Deus. Assim como Deus fez a ele. Deus cumpre as suas promessas.
o seu filho cumpre as suas. Ao criá-lo assim disse o seu pai, abre aspas, tu és meu filho amado, e eu o teu para sempre. Sê, pois, perfeito como eu sou, pois nunca poderás estar à parte de mim. Seu filho não se lembra de que ele lhe respondeu assim, serei. Embora ele tenha nascido nessa promessa. No entanto, Deus lhe lembra dessa promessa todas as vezes que ele não compartilha uma promessa de ficar doente. Mas deixa sua mente ser curada e unificada. Os seus votos secretos são impotentes diante da vontade de Deus, cujas promessas ele compartilha. E aquilo que ele usa para substituí-las não é sua vontade. Ele que se prometeu a Deus. Tópico 7. A Arca da Segurança. 1. Deus nada pede, e o seu filho, assim como ele, nada precisa pedir. Pois nele não existe nenhuma falha. Um espaço vazio, uma pequena brecha, seria uma falha. E é somente lá que ele poderia querer alguma coisa que não tem. Um espaço onde Deus não está. Uma brecha entre o pai e o filho não é a vontade de nenhum dos dois, que prometeram ser um só. A promessa de Deus é uma promessa a si mesmo, e não existe ninguém que possa ser infiel ao que é vontade de Deus como parte do que ele é. A promessa de que não existe nenhuma brecha entre ele e o que ele é, e não pode ser falsa. Que vontade pode intervir entre o que é necessariamente uno e em cuja integridade não pode haver nenhuma brecha? 2. A bela relação que mantens com todos os teus irmãos é uma parte de ti mesmo, porque é uma parte do próprio Deus. Acaso tu não estás doente, se negas a ti mesmo a tua integridade e a tua saúde, a fonte da ajuda, o chamado para a cura e o chamado para curar? O teu Salvador espera pela cura e o mundo espera com ele. E tu também não estás à parte do mundo, pois a cura será una ou simplesmente não será, pois a cura está na unicidade. O que poderia corrigir a separação além do seu oposto? Não existe uma terra intermediária em qualquer aspecto da salvação. Tu a aceitas totalmente ou não a aceitas. O que não está separado necessariamente está unido, e o que está unido não pode ser separado. 3. Ou existe uma brecha entre tu e o teu irmão, ou vós sois como um só. Não existe nada intermediário, nenhuma outra escolha e nenhuma fidelidade a ser dividida entre os dois. Uma fidelidade dividida é apenas ausência de fé para com ambos e apenas te coloca num turbilhão e agarrar-te incertamente a qualquer palha que pareça conter uma promessa de alívio. Entretanto, quem pode construir uma casa sobre a palha e contar com ela como abrigo contra o vento? O corpo pode tornar-se um abrigo como esse, porque ele falta o fundamento na verdade. Contudo, porque é assim, esse abrigo não pode ser visto como uma casa para ti, mas apenas como um recurso para te ajudar a alcançar a casa onde Deus habita. 4. Com esse propósito, o corpo é curado. Ele não é usado para testemunhar o sonho da separação e da enfermidade. Nem é ele condenado em vão pelo que não fez. Ele serve para ajudar a cura do Filho de Deus. E para esse propósito, não pode estar doente. Ele não irá unir-se a um propósito que não seja o teu próprio, e tu escolheste que ele não fique doente. Todos os milagres se baseiam nessa escolha e te são dados no instante em que ela é feita. Nenhuma forma de doença está imune, porque a escolha não pode ser feita em termos de forma. A escolha da doença parece ser uma escolha de forma. No entanto, ela é uma só, assim como seu oposto, e tu estás doente ou saudável correspondentemente. 5. Mas nunca estás sozinho. Esse mundo é apenas um sonho, segundo o qual podes estar sozinho e podes pensar sem afetar aqueles que estão à parte de ti.
Estar sozinho necessariamente significa estar à parte, e se estás, só pode estar doente. Isso parece provar que não podes deixar de estar à parte. No entanto, tudo o que isso significa é que tentaste manter uma promessa de ser fiel à ausência de fé. Apesar disso, a ausência de fé é doença. É como a casa construída sobre a palha. Ela parece ser bastante sólida e ter substância em si mesma. No entanto, a sua estabilidade não pode ser julgada a parte do seu fundamento. Se ela se baseia na palha, não há necessidade de bloquear a porta e de trancar as janelas, fechando os ferrolhos. O vento soprará, a chuva cairá e ela será carregada para o esquecimento. 6. Qual é o sentido de se buscar estar a salvo daquilo que foi feito para o perigo e para o medo? Por que sobrecarregá-lo com mais cadeados e correntes, com âncoras pesadas, se a tua fraqueza não está nele mesmo, mas na fragilidade da pequena brecha, feita do nada, sobre a qual ele se encontra? O que pode estar seguro, baseado em uma sombra? Irias tu construir a tua casa sobre algo que desmoronaria sob o peso de uma pluma? 7. A tua casa é construída sobre a saúde do teu irmão, sobre a sua felicidade, a sua impecabilidade e sobre tudo o que o seu pai prometeu a ele. Nenhuma promessa secreta que tenhas feito no lugar daquela abalou o fundamento da sua casa. Os ventos soprarão sobre ela e a chuva cairá, mas sem efeito algum. O mundo será lavado pelas águas e, no entanto, essa casa não cairá, pois a sua força não está apenas em si mesma. Ela é uma arca de segurança que se baseia na promessa de Deus de que o seu filho está para sempre a salvo nele. Que brecha pode interpor-se entre a segurança desse abrigo e a sua fonte? Daqui, o corpo pode ser visto como é, nada mais e nada menos do que o valor que ele tem na medida em que pode ser usado para liberar o Filho de Deus para a sua própria casa. E com esse propósito santo, ele vem a ser um lar de santidade por um momento breve, porque compartilha a vontade do teu Pai para contigo.